Acabou pro Donald Trump, sério, acabou pra ele. Os ministros do STF anunciaram publicamente qual que vai ser a estratégia deles contra as punições dos Estados Unidos aplicadas ao Moraes. E veja só, você não vai acreditar no que os ministros resolveram fazer. Olha, nesse vídeo eu quero te mostrar duas coisas. A primeira coisa que eu quero fazer com você é entender qual que vai ser a estratégia do Supremo contra as punições que o Trump deve impor aos ministros. E em segundo lugar, o que eu quero fazer aqui com você é me divertir com você. Gente, você não vai acreditar, não vai dar. A gente vai ter que entender, a gente vai ter que se divertir, porque os ministros do Supremo estão perdendo a noção do ridículo. É sério isso. Pega então aí a sua pipoca, o seu refrigerante e assiste aqui comigo a essa apuração da Eliane Cantanhede da Globo News, revoltadíssima com as punições a Moraes, e se segura, porque como eu disse, ela guardou mais bombástico pro fim. Você vai querer ver. Na verdade, como há sempre vamos dizer assim, uma negociação muito institucional, mas às vezes de bastidor entre Supremo e o resto do governo, né, o Executivo. Não, dona Eliane. A negociação muito institucional de bastidor entre Supremo e Executivo? Como assim? Como assim institucional? Tá de brincadeira com a nossa cara? O que tem uma verdadeira lua de mel entre Lula e o STF, uma aliança de conveniência que eles mantêm ou rompem por interesses. E aliás, contra o bolsonarismo, que nós vencemos o bolsonarismo. Tem aí uma aliança que mantém ou rompe por interesses. E quem está dizendo isso não sou eu, não. Foram os próprios ministros que disseram. E aliás, foi você mesma que usou esse termo, aliança, esse termo lua de mel lá atrás, quando trouxe a público a fala dos ministros de que eles iam acabar com a lua de mel com Lula na época em que o Senado aprovou aquela PEC que limitava as decisões monocráticas. Mas bora seguir aqui, acompanha comigo. Dessa vez também houve e eles traçaram ali o jogo, eles definiram o jogo. No Supremo está acertado que eles todos manterão uma posição unânime de apoio ao colega Alexandre de Moraes, que é ameaçado grotescamente por um outro país, né, o que caracteriza claramente uma ingerência em assuntos internos, vamos dizer assim, uma ingerência também, uma tentativa, uma ameaça à soberania nacional. Então, no Supremo, decidiram todos jogar juntos a favor do Alexandre de Moraes. E escolheram um para falar. Quem? O decano Gilmar Mendes, que obviamente defendeu o Alexandre de Moraes e avisou, olha, não tem cabimento outro país se meter nisso. Essa é a parte do Supremo que já... Gente, não precisava nem escolher, né, o Gilmar para falar. Ele ia falar por conta própria. Agora eu quero dar aqui, ó, parabéns. Parabéns, ministros. Eu acho é pouco. Vocês deviam fazer todos uma nota de repúdio ao Trump e assinar a nota com os nomes de todos vocês em apoio ao Moraes. Aproveitem e já anotem também os nomes das esposas, dos escritórios de advocacia, das esposas, todo mundo ali na nota, que fica mais fácil depois pro Trump sancionar, punir todo mundo junto. Olha, gente, eu vou ignorar aí a parte da militância do discurso da jornalista de que haveria uma violação contra a nossa soberania, porque eu já expliquei que não tem nada disso em outros vídeos, que isso aí é uma mentira, porque eu preciso aqui agora me concentrar e, ó, bater palmas aos ministros pela brilhante estratégia de apoiar ainda mais o abusador de poder e violador de direitos humanos Alexandre de Moraes. Isso só vai tornar mais fácil para o próprio Trump incluir logo mais ministros no balaio das sanções, como aliás já está sendo avaliado. É muito inteligente mesmo, viu, ministros? Digno de palmas, a direita agradece. Agora olha o trunfo que eles acham que eles têm. Você não vai acreditar. E lembra, a informação mais bombástica, como a própria jornalista vai dizer, está para o final. Mas olha aqui o trunfo que eles acham que eles têm. Será que os ministros têm um trunfo maior? Algo que o Trump quer muito? Algum recurso extremamente valioso? Será que os ministros controlam alguma reserva de petróleo, gente, por exemplo? Talvez eles tenham uma influência gigantesca sobre algum país sobre o qual o Trump tenha interesse ou tenha medo? Será que os ministros têm a chave para resolver a guerra na Ucrânia, conflito de Gaza, ameaça nuclear do Irã? Olha aqui o grande trunfo que os ministros do STF têm contra o Trump, que vai ser anunciado agora. Rufem os tambores. Joga para a diplomacia o que fazer. A diplomacia, claro, a diplomacia tem um trunfo que é a embaixadora
Maria Viotti, lá em Washington, que é uma craque e que está em contato direto com o Departamento de Estado, tentando neutralizar o estrago que o Eduardo Bolsonaro vem fazendo. Nossa, que trunfo, hein? Que trunfo. Ela fala que embaixador é um trunfo, mas não explica o porquê. Eu também queria saber. Com todo o respeito à embaixadora, eu não conheço ela, mas quem é embaixadora na fila do pão? O Trump é um empresário, é um negociador, ele respeita pessoas poderosas e que têm coisas de alto valor para trocar. O que o Brasil hoje tem de tão valioso que possa interessar o Trump? Nada. Gente, o Trump já avisou. O Brasil precisa dos Estados Unidos muito mais do que os Estados Unidos precisam do Brasil. E eles têm toda a razão. O Eduardo Bolsonaro, ele muito provavelmente tem mais influência no governo Trump que todos os chanceleres, embaixadores aí juntos do Brasil. Muito mais do que o chanceler Mauro Vieira, que sequer é atendido. Gente, o chefe do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, chanceler Mauro Vieira, sequer é atendido pelo Marco Rubio, secretário de Estado americano. Gente, nem sequer atendido quando quer falar com o cara. E agora presta atenção que a jornalista ela vai soltar aqui agora a grande bomba que o STF, o governo Lula, tem contra os Estados Unidos. Olha só, eles vão acabar com o Trump, ó. Se prepara que isso aqui é a bomba final. Aí vem a principal notícia. Deixei para o fim, inverti a regra do jornalismo, né? Que o principal está no início. Deixei para o fim, que é o seguinte. Nossa. E aí entra a diplomacia de Estado, a diplomacia presidencial, porque o presidente Lula está articulando, sim, com os países que estão vendo ali com muita resistência essas infâmias do Trump, essas loucuras do Trump, para haver uma resistência, não apenas a uma pessoa, nem apenas a um Supremo Tribunal Federal, mas às instituições democráticas. Quais são esses países? Os países europeus, que o Lula está se articulando, particularmente a França, e também os países das Américas e do Caribe. Então, a resistência, se o Trump sair das palavras e realmente abrir sanções contra o Alexandre de Moraes, a reação não será exclusivamente brasileira, será uma reação em conjunto. Gente, então tá tudo resolvido. Lula e Macron versus Trump. Essa eu quero ver, gente. Peraí, gente. Peraí que nós estamos agora aqui, ó, peraí, tô ouvindo aqui, ó, estamos recebendo cenas inéditas, imagens inéditas ao vivo, da luta de Lula e Macron contra Trump. Só um instante que eu vou jogar na tela para vocês verem essas imagens exclusivas, nós conseguimos. Olha aí, gente, cenas do Lula e do Macron sendo resistência contra o Trump, ou melhor, cenas inéditas de Lula e Macron com o Supremo, com tudo, indo brincar com o Trump para estancar a sangria. Olha aí que eu vou jogar na tela, presta atenção. Conseguimos, olha só, hein? Que piada, eles estão perdidos. Eles não sabem o que fazer. Se a gente já achava que os ministros estavam em desespero, isso aqui mostra que é muito pior. Eles estão em colapso, os ministros estão em abismo profundo, eles não sabem como sair dele. Eu fico impressionado como o jornalismo militante fala essas coisas aí como se fosse verdade. O governo Lula parece aquele pincher latindo. Tem um Doberman lá imenso. O pincher. Nossa, esse pincher é perigoso. Ele vai se aliar com o Poodle. Ele vai se aliar com os outros e ele vai ter toda a alcateia junto com ele porque ele é um grande líder internacional. Como que a imprensa fala essas coisas de forma crítica? Será que é por ingenuidade ou é porque eles são aliados do governo, do STF? O que você acha? Conta aí pra mim nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E se você, como eu, já pegou a sua pipoca e o seu refrigerante para assistir a tudo isso aí de camarote, não por sadismo, mas porque a gente quer ver justiça, porque a gente quer esse gosto de justiça que a gente está buscando há muito tempo. Então curte com força aí o nosso conteúdo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder nada, porque eu vou continuar a te atualizar sobre tudo isso e me conta o que você achou dessa estratégia desesperada dos ministros do STF. Um grande abraço.